Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegando com mais com essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que a luz maior da presença de Jesus esteja com todos nós, né, nesta semana também, que a Páscoa significa essa passagem abençoada, passagem de uma consciência que ainda não acordou para a nobreza da alma, para a nobreza da espiritualidade. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim com a gente já cedinho. Bom dia, Lúcia. Beijão aí para ti, uma feliz Páscoa para toda a família também, tá? Vamos lá? Abrindo também aqui para Trentino FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu Aquela lar. abertura também sempre muito especial. Bom dia, Zeca. Valeu, Lúcia. Beijão aí pra ti e pra toda a família. Boa Páscoa pra vocês também. Uma feliz e abençoada Páscoa. A verdadeira música galponeira, a verdadeira música gaúcha, é uma verdadeira... Regi grava chat. Bom dia, Regi, a filhota. Beijo grande pra ti, pro Enzo, Arthur, Ayla, Amabile, nosso querido Jucinei. Bom dia, papi. Beijo, Regi. Feliz Páscoa. Daqui a pouco a gente se encontra, né? Beijo grande. Simples e nobre, a singular filosofia do gaúcho brasileiro, no canto alegre e verdadeiro, unindo a cultura, a tradição e a história gauchesca, começa agora um baita programa. Propaganda do programa Gaúcho, né? Todo domingo ao meio-dia aqui na Trentino FM. Aquela abertura também é sempre muito especial. Nos concentramos já desde o início para exalçarmos a beleza e a presença de Jesus em nossos corações. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu Valeu, Lúcia. alcance. Muito bom dia. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira em Brasília. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Brasília, Distrito Federal. Valeu, Serginho. Beijo grande para toda a família. Uma feliz Páscoa. Nosso querido Ademir Grava. Bom dia, Ademir. Uma feliz Páscoa aí para toda a família. Mailde está com a gente, bom dia, Mailde. Beijão para toda a família, uma feliz Páscoa. Bom dia, feliz Páscoa exatamente para vocês. Valeu, Mailde. Nosso querido Sérgio Esteves aí navegante, bom dia, Sérgio. Valveri Tessoni, bom dia, feliz Páscoa, valeu, Valveri. Beijão para toda a família, uma feliz Páscoa. Nossos pensamentos, agradecendo a Deus mais um dia. A página está em branco. Vamos nos concentrar um pouquinho mais, elevar nossos pensamentos, pensar em Jesus bem pertinho de nós. Vamos abrir juntos aquela clareira na psicosfera. Vamos imaginar esse fluxo chegando, a energia radiosa tocando o nosso coração, nosso corpo espiritual. Vamos potencializar essa energia, direcionando-a para quem precisa.
cantar um pouquinho mais, absorver os ensinamentos que vêm do mais alto. Dá o que tem, então vamos poder abraçar os amigos espirituais, os nobres irmãos de alta hierarquia moral, que nos trazem tantos ensinamentos, que se preocupam conosco, porque quem nos colocou aqui nos acompanha e nos quer bem, está trabalhando para que vençamos o mundo, não no mundo. Nosso querido Adriano Moraes Biscaia, de aniversário ontem, né, Adriano? Ontem ou antes de ontem. Deus se ilumine e proteja cada vez mais. Uma feliz Páscoa para ti e para toda a família. Amigão de longa data. Valeu, Adriano. Nossa querida Lúcia Margazinho continua conosco lá em São Paulo. Sérgio Antônio Oliveira lá em Brasília. Muitos amigos, todos os cantinhos, alguns passaram muito rápido, depois olhamos um por um. É gratidão em nossos corações. Nosso querido Clóvis Marcos. Clóvis, a Solange, a Eduardo e o Caio, beijo grande, ó, feliz Páscoa aí, Clóvis. Para toda a equipe da Super Auto Veículos também. Muita paz, muita luz para todos. Abrindo também aqui para a Cretina FM 98,3 e Rodeio Santa Catarina. Bom dia, Zecão, valeu, Clóvis. Beijão para todos aí, ó, feliz Páscoa. Que Deus ilumine cada vez mais e com muito mais força. Leve esse abraço, essa luz para todos que estão com vocês aí hoje. Uma equipe muito grande. E aqui, nossa querida. Obrigado, que Deus abençoe sua vida também. Valeu, Adriano. Feliz aniversário. 57 aninhos. Bem-vindos, né, Adriano? Vou colocar isso lá no teu vídeo muito especial. Vamos nos concentrar um pouco mais, então, agradecer a Deus mais uma vez. Mais uma Páscoa que está em nossos corações, essa passagem maravilhosa da consciência que começa a se libertar, a se abrir para a realidade divina. Somos espíritos, criaturas divinas, cidadãos do universo. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte. A você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM 98,3 de Rodeio Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Nosso querido Alcione Antunes de Souza, forte abraço, feliz Páscoa. Meu nosso querido Alcione, nosso ratinho, um beijo grande para todos aí. Nosso querido Guilherme, uma luz para todos que estão nos acompanhando nesse momento, uma feliz Páscoa, nesse dia tão especial. Comentando com o pessoal do Face aqui, falando dessa passagem de uma consciência semiconsciente para a libertação, trazendo para o nosso coração a liberdade divina, que é o amor, a presença de Jesus em nossos corações. Nosso querido Vilmar Lino Marciniak, nosso querido Lino lá em Blumenau também com a gente. Valeu, Clóvis, muita paz para todos aí, um beijo muito grande no coração. Todos que estão nos acompanhando, então, que a nossa consciência possa se libertar, entendermos o que estamos fazendo na Terra, que certamente não é a passeio. Estamos aqui trabalhando, burilando o espírito, aí sim, esse cidadão do universo, uma criatura imortal, que daqui 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões estará muito melhor, assim como o nosso mestre e guia Jesus, o único espírito puro que esteve entre nós. Então que essa luz possa tocar nossos corações, compreendermos o real significado de mais uma encarnação, de estarmos aqui para realmente nos aperfeiçoarmos, aprendermos a amar, como diz nosso querido Chico Xavier, esse nosso irmão maior, de alta envergadura, que em outras existências começou há milhares de anos, Mas aqui na Terra, lá como Isaac, como Daniel, ele foi João Evangelista, foi Platão, foi São Francisco de Assis, foi Allan Kardec, Santo Antão, São Gastão. Olha quantas existências desse espírito a serviço de Jesus e por todos nós. E nós também estaremos chegando nesse patamar. A evolução e o progresso é lei divina. Nós que o Everton Danione também com a gente. Bom dia, Everton. Muita paz para todos. Uma feliz Páscoa. Que todos estejam, então, imbuídos desse ideal de acrescentarmos algo mais em nossas vidas que realmente nos preencha, De vez em quando ouvimos alguns irmãos e irmãs falando daquele vazio existencial. É justamente porque não se identificaram como criaturas divinas. Porque nada que seja material fará a felicidade de um espírito imortal, Para
aquele momento de alegria, mas não felicidade. Nosso querido Aldir, bom dia, feliz Páscoa, povo Rio Campense, um abraço da nosso querido Adair Derete com a gente, né? Dá um feliz Páscoa a todo mundo, o povo Rio Campense, um abraço a todos nós também. Então, nossos amigos aí de Rio do Campo também, que recebam essas vibrações. Uma terra abençoada com grandes amigos nessa terra muito especial. Leandro Foltz com a gente, bom dia, Leandro. Que essa paz possa tocar o coração de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que a Páscoa, então, seja entendida com essa passagem significativa, né? De um estado inconsciente para a consciência divina, que ela consiga compenetrar no nosso coração e os mistérios da presença do Cristo possam se estabelecer de forma harmoniosa, para que as leis de Deus sejam compreendidas, porque elas estão na nossa consciência e os amigos espirituais nos dizem que nós só sofremos quando delas nos afastamos. Essa semana, dia 18 de abril, nós celebramos mais um ano da doutrina espírita, o espiritismo como consolador prometido por Jesus, que está conosco desde 1857. Mas o espiritismo sempre existiu, desde que o homem é homem, desde que existe humanidade, não só na Terra, em todos os lugares, né? Então, como consolador, ele vem nos acrescentar muita coisa, nos dar o sustentáculo nos momentos difíceis e, como consolador, também matou a morte, né? A ONG Transformação Diamantina, nosso querido primo Lilo com a gente, mais uma vez, essa organização maravilhosa, espetacular, que ajuda tanta gente, né? Beleza? Obrigado, Lilo, por estar conosco mais uma vez. Então tem um textinho aqui legal, um textinho no formato de exemplo que é curto, mas fundamental e de uma profundidade muito especial. 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Hoje comemoramos o nascimento de uma nova era de luz. Em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, marcando o início da codificação espírita e abrindo o caminho para a fé raciocinada, a esperança além da morte e o consolo que transforma vidas. O Espiritismo não veio criar uma nova religião, veio iluminar as consciências, unir ciência, filosofia e moral e restaurar o Evangelho de Jesus sob nova luz. É o cristianismo redivivo. Hoje celebramos a doutrina que explica a imortalidade da alma, ensina a justiça das reencarnações, aproxima o homem de Deus pela razão, propõe a caridade como solução para o mundo. Não é fé cega, é fé raciocinada. Não é dogma, é investigação. Não é salvação pronta, é transformação interior. Se o corpo tem seu nascimento, hoje celebramos o nascimento do despertar espiritual. Feliz Dia do Espiritismo a todos que estudam, vivem e espalham a luz da doutrina consoladora. E eu sempre comento e faço questão de frisar que o Espiritismo não é a doutrina dos espíritas, não. É a doutrina dos espíritos, porque somos todos espíritos, inclusive nossos irmãozinhos animais, né? Ali tem um espírito que está estagiando por algum determinado tempo. Como nós já estagiamos num corpo animal, evoluímos para a humanidade e seremos anjos e arcanjos. É do átomo ao arcanjo. É o caminho da evolução, o caminho da felicidade plena. Allan Kardec, em uma das questões do Livro dos Espíritos, pergunta aos amigos espirituais, os emissários do Cristo, se a felicidade plena é do planeta Terra, e eles respondem que não, mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta, ou seja, aplicando a lei da caridade, porque Allan Kardec é enfático, diz, fora da caridade não existe salvação, e assim a caridade é com a gente mesmo, conosco, né? Quando nós nos propomos a aprender, a nos instruirmos, como diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, estamos enaltecendo a bondade de Deus por nos dar mais uma oportunidade de reencarnação. Nós nos equivocamos muito nas passagens anteriores, já tivemos 800, 1.000, 2.000 encarnações, a maioria delas, né? Claro, sempre acrescentando alguma coisa, mas erramos muito e às vezes de maneira até atroz. Então, o modo de esquecermos aqueles momentos tenebrosos justamente é pela reencarnação. A reencarnação é nova oportunidade. E pelo esquecimento, alguns que são familiares hoje nossos, né, que nós prejudicamos no passado, hoje estão sob a nossa tutela, às vezes como filhos, filhas, como marido e mulher, e realçando a beleza do amor, a sublimação do amor, acabamos esquecendo aqueles reveses. E quando nós nos relembrarmos isso na parte espiritual, vamos lembrar de tudo isso, né, é como não tivesse existido, porque o amor sublimou a nossa estadia, o nosso estágio aqui na Terra. Então nós estamos caminhando para a solução através do amor, não da dor, do amor. A solução que Deus encontrou. Porque sempre falamos aqui,
a quem eu prejudiquei no passado e que hoje está meu filho, minha filha, né? Eu estou pagando por amor sem saber. Olha a magnitude das bênçãos de Deus, nosso Pai, a misericórdia dele, né? A bondade de Deus. Então a mãe que recebe um filho, às vezes que ela atrapalhou no passado, hoje seu filho lhe dá todo aquele carinho, todo o amor, né? Todo o desejo de ver ele caminhando numa estrada perfeita. Então ali o amor sublimando os erros do passado. Olha que maravilhoso, e sem sabermos. Por isso pagamos com amor também, sem saber. Mas muitos de nós ainda optamos pela dor. É o caminho de uma mente ainda estreita, que não entendeu o caminho da realidade divina, de realçarmos ou exalçarmos a bondade de Deus através do bem-querer, de fazer as coisas boas, porque fazer o bem é uma decisão inteligente. É nosso advogado lá na frente, sempre comentamos aqui, e quem nos diz isso é Joana de Ângeles. Divaldo Franco tem uma frase muito especial, né? E hoje nós temos o recado dele sobre a Páscoa, mas ele diz que o mal que me faz e não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me transforma numa pessoa má. Então nós temos que atentar para isso. O que eu quero para os outros, né? O que eu quero para mim, eu quero para os outros. Fazer aos outros só o que eu gostaria de receber e não fazer o que eu não quero. Tudo se resume nisso, nessas palavras do Cristo. É o amor batendo a nossa porta e nós abrindo com gratidão, né? Então vamos fazer isso. Basta fazer aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. Vamos ver uns textos especiais aqui para hoje? Nós falamos da Páscoa, né? Essa passagem muito especial, que bem mais lembrada, muito lembrada, né? Pelos nossos irmãos de muitas religiões, principalmente os católicos, né? E que, nesse momento, sublima a nossa existência, porque faz nos lembrar desse grande Espírito que esteve entre nós, o único Espírito puro que esteve entre nós, que foi Jesus, governador espiritual do planeta Terra, mas ele governa outros 4, 5 planetas, inclusive já ditosos e felizes, planetas celestes, mas também primitivos, que estão começando agora. Nossa querida Neuza Contedec com a gente, bom dia, feliz Páscoa, que Jesus abençoe a nossa família, as nossas famílias, amém. Valeu, Neuza, beijo grande para todos que estão conosco, a nossa gratidão, a feliz Páscoa. Jesus levou o pecado do mundo? Ele nos salvou? Questionamento que a gente tem que fazer de vez em quando, né? Não, Jesus não levou o pecado do mundo, e isso não é uma heresia, é um convite à responsabilidade. Se ele tivesse levado, porque ainda vemos tanto desequilíbrio, tanta dor, tanto egoísmo no mundo, a verdade é que ele nos mostrou o caminho, mas o caminho quem precisa percorrer somos nós. Jesus não veio ao mundo para nos isentar de nossa parte, ele veio para nos ensinar com a própria vida como se vê-se a sombra com a luz, o ódio com amor, o ego com serviço. Como salvamos o mundo então? Com nossas atitudes, com o modo como tratamos o próximo, com respeito ao planeta, com a forma como cuidamos de nós mesmos. Jesus não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos mostrar como podemos nos salvar. A salvação não é um presente pronto. É um processo, é uma construção diária. E o caminho, qual é? O caminho é o bem. Simples e profundo. É esse o ponto entre o ser ainda dominado por paixões e o espírito elevado que estamos destinados a ser. Mas para isso precisamos deixar morrer o homem velho, como dizia Paulo em Efésios, aquele cheio de orgulho, vaidade, rancor, preconceitos e ignorância das leis divinas. E justamente por desconhecer as leis divinas que ainda mantém essas vicissitudes, né? Esses vícios, e permitir que nasça em nós o homem novo, inspirado nas palavras e principalmente nas ações de Jesus. Ele se sacrificou, e nós? O que temos sacrificado por ele? O que temos feito com os ensinamentos que ele nos deixou? Queremos tanto que ele nos escute, mas será que temos escutado a voz suave que ele ainda sussurra dentro de nosso coração? Lembremos de Jesus na Páscoa, no Natal, mas também no dia comum, no silêncio, na dor, na alegria. Cristianizar nossas atitudes é o maior presente que podemos devolver àquele que nos ensinou que o amor é o único caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas lembremos-nos, é indo a Ele, caminhando com Ele. Então essa alegria de conhecermos, né, nos aprofundarmos nos ensinamentos do Cristo, mas também de trilharmos o caminho da sabedoria através do bem-querer. Essa luz toca os nossos corações. E nós temos dito quase que diariamente que a nossa pretensão maior é justamente, aos pouquinhos, alçarmos os degraus que nos aproximam de Deus nosso Pai para sermos mais felizes. E seremos.
É o caminho da nossa libertação. Nossa, querida Marcelise Hermiane, bom dia, flor do dia. Muita paz para todos aí, Marcelinho. Feliz Páscoa. Que essa luz, então, possa continuar tocando os nossos corações e à medida que vamos absorvendo esses ensinamentos, vamos entendendo o porquê de Jesus ter estado conosco. Ele não precisava ter vindo. Ele fez questão de vir, né? Como na carne, para nos mostrar esse caminho, para realçarmos as belezas do amor, de enaltecermos a bondade de Deus, nosso Pai, que colocou um dos seus filhos mais velhos, né? Porque ele não foi criado perfeito, não. Deus não cria ninguém perfeito. Seria uma injustiça muito grande e, portanto, não seria Deus, né? Todos, inclusive Jesus, foi criado simples e ignorante. Ele galgou os degraus da perfeição relativa, né? Através do seu mérito, da sua força, da sua vontade de construir alguma coisa muito melhor. E todos nós estamos nessa caminhada e podemos fazer também, pois foi ele que nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque Jesus também está ainda no caminho do progresso. Só Deus que não tem essa necessidade. Todos nós estamos caminhando e seremos espíritos puros e plenamente felizes. Porque já pensou, eu sempre comento aqui, né? Podemos colaborar com os outros, ajudar, sem a necessidade do dinheiro, da comida, né? Sem doenças. E é isso que acontece com esses espíritos superiores, né? Que estão nos ajudando em todos os momentos. Eles sentem-se felizes e honrar esse compromisso assumido perante Deus, nosso Pai, colaborando com os outros. E assim, né? Alguns acham que vão descansar depois da morte do corpo físico. Não, a vida continua. Vida uma só, existência várias. Então nós já tivemos aí 800, 1.000, 2.000 reencarnações, teremos outras tantas a fim do burilamento, do aperfeiçoamento do espírito. Cada vez melhores, cada vez aprendendo mais. Mas tem uma coisa muito séria que está acontecendo, e eu comento todos os domingos aqui, porque é importante, né? Pela repetição, vamos absorvendo esse ensinamento, porque o planeta Terra passa por uma grande transformação, de provas e expiações para a regeneração. Então é isso que nós temos que atentar. Muitos que se comprazem no mal hoje, que se deixam levar, principalmente pelo egoísmo, não reencarnarão mais na Terra. Reencarnarão no mundo primitivo ou no início de provas e expiações para colaborar com a sua inteligência esses povos primitivos, né? Deus não abandona ninguém, não. Mas imagina passar por tudo que nós passamos aí, a Idade Média de novo. Então depende de cada um de nós ficarmos na Terra. Não somos terráqueos, a maioria de nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem justamente porque desobedecemos às ordens divinas, às leis, né? Porque não tem ninguém julgando, não. As leis de Deus estão na nossa consciência. Nós acordamos, despertamos para isso e vemos que temos que fazer alguns pagamentos. E nós contraímos os débitos no atacado, mas Deus permite que paguemos no varejo através da reencarnação. Então veja a misericórdia de Deus com cada um de nós, que não deixa que um peso só, né, se sobreponha aos nossos ombros numa encarnação. Não, é aos pouquinhos. Nós vamos aprendendo e diluindo aqueles débitos ao longo do tempo. Por isso que a bondade de Deus é tão especial, né? A sua misericórdia nos dá essa oportunidade e nós vamos aos pouquinhos nos entrosando com essas leis, vamos acordando para a realidade divina e usufruindo das benesses do amor. Nosso querido Jair Manfrini com a gente. Jair, muito bom dia, feliz Páscoa, meu amigo, para ti também, Jair, amigão de longa data. Deus ilumina todos vocês com muita força, muita paz. E é isso que a gente vai aprendendo, né? Nós estamos aí com um tempinho, vamos com uma música especial, né? Porque o Grupo GAN, Grupo Arte Nascente, é uma música muito especial que se chama Anjos. E todos nós seremos anjos. Não tenha dúvida disso. Agora, apressar o passo é por conta de cada um de nós. Vamos lá, então? Prestemos atenção, é maravilhosa. Carmen Klosovski, lá em Dayal, bom dia, feliz Páscoa, Zeca. Valeu, Carmen, trabalhadora do bem. Um beijão para toda a equipe. Presta atenção. É uma lição, é uma aula essa música. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem... Neuza Sé conosco, bom dia, Neuza. Bom dia, feliz Páscoa para você. Todos que estão assistindo, para vocês também, Neuza. Uma feliz Páscoa.
de suavizar O lado rude. Ai, maravilhoso. Vamos ajudar-nos Mutuamente. e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia Todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar Tenho certeza. que no futuro nós seremos anjos no planeta Onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. e assim será. A Terra está avançando. Mais um estágio. De provas e expiações para a regeneração. Felicidade só Depois de começa todos e felizes. E depois celeste. quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede Sede perfeitos, perfeitos. e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E todos nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Vejo grandes amigos aí do programa Aldeia Felicidade. Quase 16 anos no ar, né? Vamos em breve intervalo, ouvir os nossos apoiadores. Voltamos com a mensagem do Divaldo Pereira Franco, um pouquinho mais longo hoje, falando sobre a Páscoa. Aldeia Felicidade. Fábio Cardoso, aqui do Tavinho Quase Blumenau. Bom luz dia, no seu Tavinho. lar. Feliz Páscoa. Bom dia, Zeca. Então, essa oportunidade que temos de cada vez mais, através da instrução, também realçarmos as belezas do amor, né? O amor. E estamos aqui para aprendermos a amar, justamente. Né? E realçando, como eu falei, a presença do Cristo, vamos entendendo que é o caminho da felicidade. É o único caminho. Como diz Allan Kardec, fora da caridade não tem salvação. Não, essa caridade é bem entendida. Irmã Rosália tem um texto muito lindo em um livro dos Espíritos que fala da caridade moral, que é mais difícil de pôr em prática do que a caridade material, né? Quando nós falamos em caridade, a gente vem à mente já uma bolsa, né, uma cesta básica, alguma coisa assim, e nós compreendemos que isso não é tudo. É a mais fácil de colocar em prática. Agora nós, às vezes, compreendermos alguém que se eleva, que leva o tom de voz, porque a forma como ele tem de, às vezes, de se proteger, isso é caridade também. Deixarmos alguém que arrogante falar, também é caridade, né? Então a gente vai compreendendo isso ao longo do tempo, a gente não sofre com eles. Eles estão precisando de ajuda. Quando alguém grita, está pedindo, na verdade, é um pedido de ajuda, de luz. E nós temos que compreender, fazer uma pequena oração, uma breve oração, e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Em vez de reagirmos,
agirmos, né? E o trânsito é um bom local para a gente exercitar a paciência e lembrarmos desse ensinamento maior, né? Mais um trechinho aqui, mais alguns apoiadores. Já voltamos com a mensagem do Divaldo Pereira Franco, hoje muito especial. Um programa que eu assisti há muitos anos, né? E que hoje eu encontrei e vamos levar aí ao conhecimento de todos, mostrando-nos o que é a Páscoa, né? Não no sentido literal em si, né? Mas nos dando mais um entendimento para esse momento tão importante na vida dos cristãos do planeta. E de todos, né? Porque Jesus é o governador espiritual do planeta. Então pode ser budista, pode ser hinduísta, pode ser independente do que seja, Jesus está no comando. Vamos lá? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. E a primeira pergunta é essa: qual é o significado? Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Da Páscoa para o Espiritismo. Para nós, a Páscoa não tem o significado de outras doutrinas derivadas do cristianismo primitivo. A Páscoa é uma celebração judia, naturalmente evocando a escravidão do Egito, a libertação e o culto em memória daqueles acontecimentos. O fato de Jesus ter experimentado o opróbrio, a humilhação e a tragédia nos dias da Páscoa é porque ela já era bem anterior. Nós evocamos aquela semana trágica de tanta angústia. Nosso Alex Bernardo, Alex Sandro, Juca, seu Luiz. E um sentimento de Feijão Alex, uma feliz Páscoa para todos. Incomparável. Mas para nós não tem um significado religioso, como outras doutrinas do cristianismo atribuem e como os judeus também a consideram. E qual é o significado, então, da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição para o Espiritismo? Para nós espíritas profundamente cristãos, essa semana é a história da tragédia da humanidade, porque ele foi condenado injustamente, depois da traição de um amigo que lhe era devotado, foi negado pelo seu companheiro de todas as horas e esteve a sós. Nisso há uma lição notável, de que o nosso testemunho é sempre pessoal e é sempre solitário. Então, quando nós consideramos bom dia, aquele feliz momento Páscoa, em que Miriam. ele está no pretório para ser julgado pelo dominante estrangeiro que esmagava o povo hebreu e que recorreu ao seu prestígio, porque Roma crucificava numa herança tradicional da Fenícia. Então nós vemos a figura incomparável de Jesus, o doce cordeiro viajando para o matadouro. Então isso é um convite para nós considerarmos que a existência física é também uma grande jornada de testemunhos de solidão e de experiências iluminativas. Logo depois, a crucificação é o momento culminante Bom dia, Inês. da Feliz trajetória Páscoa. do homem que reverteu a história, que modificou a estrutura sociológica do pensamento histórico. Prestemos atenção. Mas, ao mesmo tempo, consideramos, se não tivesse havido a crucificação, portanto a morte, nós não teríamos a madrugada luminosa da ressurreição. Aquelas dores foram todas atenuadas quando os discípulos, e Maria de Madalena em particular, encontraram a sepultura vazia. E ele vai se apresentar logo depois, no local em que os amigos estavam amedrontados, reunidos, depois de haver falado com Maria de Madalena. Considero, pessoalmente, um dos momentos culminantes do cristianismo, quando ele elege uma mulher que fora equivocada e que realizou a mais notável trajetória de transformação moral interiormente, para poder fazer dela a mensageira das boas novas. Para mim, este é o instante culminante da vida feminina na história da humanidade. E ela se torna a porta-voz da grande notícia. E como era natural, tida em suspeição, não recebeu a compreensão nem dos melhores amigos. E ele logo depois aparece para poder confirmar a glória da imortalidade da alma. E no sábado de Aleluia, onde existe a queima do boneco representando Judas, algumas pessoas já te perguntaram, Divaldo, mas a tarefa, quer dizer, Judas já veio com Nosso essa Jores Pintarelli, bom dia, Jores. Feliz Páscoa para ti, para a Neide, para toda a família. Então, nós sempre consideramos que ninguém traz
a destinação para uma tragédia desta natureza. Estava dentro da sua caminho de missão, Jesus, de sendo Judas. ele possivelmente, do ponto de vista moral, mais fragilizado, segundo uns, segundo outros, considerando que Jesus ia trazer uma revolução à terra, e ele levou isso ao pé da letra, considerando uma revolução política para poder restaurar o trono de Israel sobre todo o mundo, já que ele era o Messias. E o Messias tradicional deveria ser voluptuoso, dominador, esmagando as nações que se deveriam submeter ao cetro israelita. Então Judas, na sua perturbação íntima e assolado por espíritos perversos que sintonizaram com ele no momento dos conflitos, teria ido levá-lo a esta situação, certo de que no momento azado ele reagiria e então ele anteciparia a revolução. De uma forma ou de outra, não se justifica. Ninguém está predestinado a trair um amigo, ainda mais aquele amigo especial. Foi o momento da grande debacle moral do companheiro. E é de enternecer que quando Jesus volta pela ressurreição e Maria Madalena vai abraçá-lo, ele pede que não faça, porque, segundo a tradição, ele teria ido às regiões inferiores para buscar Judas. Nesse sentido, até que anuímos com a Igreja Católica, quando fala que ao terceiro dia ele desceu aos infernos, entre aspas. Esses infernos seriam da consciência do companheiro do dia e arrancou daquele estado lamentável para que ele tivesse ensejo de reencarnar-se, o que fez durante todos os séculos, até sublimar-se na condição de Joana d'Arc, quando resgatou a tragédia do Gólgota da sua traição. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando aqui também para a Crentina FM, nesse momento especial, depois dessa explanação tão especial do Divaldo sobre a Páscoa, né? E terminando com por isso que nós falamos de reencarnação é tão importante, né? Porque, segundo o Chico e alguns emissários divinos que, através do Chico, nos trazem tanta informação, Judas reencarnou em todos os séculos, sempre algumas doenças mais delicadas, né? E sublimou-se, como diz o Divaldo, como Joana d'Arc, né? Ali ele quitou os seus débitos, colocou os pingos nos is para realçar a beleza da presença do Cristo. Sofreu muito com isso, né? Mas está hoje entre os galardões, né, da defesa do amor, da paz, da fraternidade e da caridade. Um grande servidor de Jesus e por todos nós. Assim como Chico, e como eu falei antes, também foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi René Descartes, Santo Antão, São Gastão, foi Platão lá atrás, foi Isaac, foi Daniel, e sempre por todos nós. Então esses nossos irmãos, extremamente elevados, alta hierarquia moral, trabalhando por nós, e nós chegaremos lá também. Porque o Espírito de Verdade nos dá dois ensinamentos, amai-vos e instruí-vos. E depende de cada um de nós apressarmos o passo. Então, deixa eu ver, a nossa querida Luana Regina com a gente, feliz Páscoa a todos. Valeu, Luana, feliz Páscoa aí para ti e para toda a família, muita paz. Um beijo muito grande no coração. Então, que essa energia possa tocar os nossos corações, esses ensinamentos também, né, abreviando muito o sofrimento talvez, porque cada vez que nós adentramos uma casa espírita, uma casa religiosa, independentemente do seu conceito, nós estamos pedindo esse amparo a Deus nosso Pai. Estamos entendendo que aquela lição do amor tem que tocar os nossos corações e nós vamos caminhando nessa direção. Porque isso é importante, né? Independentemente de religião, sempre formarmos aqueles grupos de estudos e toda semana nos reunirmos, porque não estaremos só absorvendo esses ensinamentos, nos instruindo, mas também com os amigos espirituais em nossa volta, dando-nos a energia necessária e fazendo-nos compreender através da intuição aqueles ensinamentos que Jesus queria que chegasse a todos nós. Porque quando falamos do Espiritismo, falamos do Consolador. Vou-lo enviarei outro Consolador, que ficará convosco eternamente. Para ficar conosco não pode ser coisa dos homens. Então vieram os amigos espirituais, os emissários do Cristo, nos trazer o Espiritismo, que sempre esteve entre os homens. Sempre houve essa comunicabilidade entre o mundo físico e espiritual, essa intersecção, essa vontade explícita de colocarmos esses ensinamentos em nossas mentes através da intuição, da absorção desses ensinamentos, né? Então a gente vai compreendendo o que nós somos na realidade. Estamos com o corpo físico momentaneamente,
que perecerá, mais cedo ou mais tarde. Allan Kardec pergunta aos emissários divinos o que é a morte. Eles respondem: o esgotamento dos órgãos. Então é morte do corpo físico. O espírito é imortal, é um cidadão do universo, é uma criatura divina que daqui bilhões de anos estará trabalhando e cada vez melhor. Agora, sermos plenamente felizes depende de cada um de nós. Apressarmos o passo depende de cada um de nós. Por isso é importante atentarmos para os ensinamentos que vêm do mais alto e colocarmos em prática, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem e não fazendo o que eu não quero, inclusive mentalmente. O pensamento é a força mais poderosa do universo, é um atributo do espírito. O que eu quero ter na minha mente? Então, se eu começo a absorver esses ensinamentos, é isso que eu começo a trabalhar no meu coração. É isso que eu começo a dar a quem esteja ao meu lado. Por isso que é tão importante o amai-vos e instruí-vos. Instruirmos-nos de uma maneira apropriada, adequada, colocando as nossas dúvidas em torno de um grupo de estudos. Então é importantíssimo que, independentemente da religião, esses grupos sejam formados. 10, 12, 15, 20 pessoas, 3 pessoas, né? Às vezes grupos virtuais, como nós temos também na nossa casa espírita. Importante, estamos formando mais um agora. Você é nosso convidado. Toda segunda e toda quarta nós temos um estudo virtual também, né? Para quem quer iniciar no espiritismo, é importante. Você da sua casa pode, então, compreender um pouquinho mais as benesses do Consolador prometido por Deus, nosso Pai, por Jesus, seu Filho, que esteve entre nós, né? E filho como nós. É nosso irmão mais velho só. Tem mais experiência que nós. Se nós temos hoje em torno de 1 bilhão de anos, Jesus tem 25. Para termos uma ideia. Porque há 4 bilhões e meio, 5, ele já era um espírito puro. Como arquiteto sideral, engenheiro sideral, montou esta morada, né? Para todos nós. Um recadinho, eu lembrei aqui do Divaldo, porque acabamos de ouvi-lo. Ele diz assim: na vida somos todos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. O semeador de estrelas, dizia Sueli Caldas Schubert, esse grande irmão nosso, né, que a serviço de Jesus nos faz compreender tantas coisas. Agora, dia 5 de maio, completa 98 anos. Já quase que cumprindo a sua missão. Já está mais fraquinho, né? Não sabemos quanto tempo ainda tem entre nós. Já teve algumas moratórias para continuar esse trabalho abençoado de levar a mensagem de luz para todos os corações. Nosso querido Nio, nossos Ni Josely, bom dia Zé, ontem domingo, Feliz Páscoa. Abraço dos Ni. Valeu, Ni. Muita paz, uma Feliz Páscoa também. E compreendendo isso, né? Deixa eu ver para você um texto. Leon Denis foi um dos grandes trabalhadores logo após Allan Kardec, né? Se afeiçoou à doutrina como não só religião, mas filosofia, como ciência pura. E no livro O Grande Enigma, ele nos dá um toquezinho, eu gostei de passar para vocês, gostei muito desse texto. Solidariedade, comunhão universal. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe, elevo meu olhar para o infinito, sinto-me envolvido pela imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal penetram em mim e fazem vibrar o meu pensamento e meu coração. Forças poderosas me sustentam, avivam em mim a existência. Por toda parte, por onde minha inteligência alcança, vejo, distingo, contemplo a grande harmonia que rege os seres e, através de caminhos diversos, guia-os para um objetivo único e sublime. Por toda parte vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó meu Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria e de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, ofereço-te minhas louvações e minhas aspirações. Que elas subam a ti como perfume de flores, como as dores inebriantes dos bosques sobem para o céu. Ajuda-me a avançar no caminho sagrado do conhecimento para uma compreensão mais elevada das tuas leis, a fim de que desenvolva-se em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Pois sei que através do meu aperfeiçoamento moral, através da realização, da aplicação ativa em torno de mim, em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comunicar-me mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-me a libertar-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a escuridão que me envolve,
linda e emociona, né? Deposita em minha alma uma centelha desse fogo divino que reaquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que tua luz suave e com ela os sentimentos da concórdia e de paz se espalhem sobre todos os seres. Esse é Leon Denis no livro O Grande Enigma. Aqui uma coisinha a respeito dele. O ano de 1882 marca em realidade o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. O materialismo e o positivismo, que olhavam para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitavam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito de Gianni. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprirdes a tua obra. A 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida. A manifestação, pela primeira vez, daquele espírito que durante meio século haveria de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E quando nós falamos isso, falamos com emoção, porque nós sabemos que quando nós nos propomos a fazer o bem, também muitos nossos irmãos estão nos dizendo a mesma coisa: vai, meu filho, que eu te acompanharei em todos os momentos, inclusive e principalmente nos mais dolorosos. Então, compreendermos a situação de estarmos aqui para mais uma reencarnação, para a sublimação do Espírito, é justamente reconhecer a bondade de Deus, nosso Pai, com cada um de nós que somos seus filhos. E como todo bom pai, só quer o bem para seus filhos. Então, compreendamos que a nossa estadia na Terra não é a passeio, mas compreendermos infinitamente a bondade divina que nos dá a oportunidade de esquecermos muitas das atrocidades que fizemos, para, através do amor, nos realocarmos, reespiritualizarmos, reeducarmos-nos espiritualmente para essa caminhada de aproximação com o Pai e, com consequência, a felicidade plena. Nós sempre comentamos aqui uma passagem de Santo Agostinho, na questão 919, em que Allan Kardec questiona os amigos espirituais como o homem pode fazer para se melhorar. E os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, conhecemos a grandeza e profundidade desse ensinamento, mas como fazê-lo? Aí quem responde é um texto longo, bonito, maravilhoso. Deveríamos ter assim na nossa casa, num mural, né? Mas eu trouxe aqui um trechinho de Santo Agostinho que diz assim: mas como conhecer-se a si mesmo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores do Espiritismo, né? Nós temos uma acepção de uma palavra diferenciada que não é levada ao seu termo literalmente, o maior vulgarizador do Espiritismo, então o maior divulgador do Espiritismo no planeta, né? Junto com outros grandes emissários divinos, né? Muitos dos quais os apóstolos que reencarnaram ao longo dos tempos tiveram a vida conceituada, viraram outros santos que a maioria talvez não conheça, assim como Chico, falei antes, vou repetir aqui, que foi João Evangelista, também é santo, foi Francisco de Assis, que foi de São Francisco, né? Começou lá atrás como Isaac, como Daniel. Então olha a caminhada desse espírito a serviço de Jesus e por todos nós. E assim tantos outros como Emmanuel, que na época de Jesus foi Públio Lentulus, senador, que desdenhou dos ensinamentos do Cristo, mas foi atrás dele pedir a cura da filha. E Jesus alertou: se me seguires, podes encurtar séculos de sofrimento. Ele optou por ficar no cargo que ele tinha naquela época. Lógico, talvez todos nós fizéssemos a mesma coisa, né? O poder momentâneo, como tem hoje, alguns achando que vão ficar no poder pela eternidade e que matam, que roubam, que se prostituem pela corrupção para ficarem no poder, achando que ficou lá. E o que levam daqui, em poucos anos, vão entender que não valeu para nada. Ao contrário, talvez serão transferidos para mundos primitivos, porque a Terra não comportará mais esse tipo de expiação. Então pagarão caro pelos seus atos. Talvez nós não vejamos esses corruptos da atualidade, esses que querem o mal, que querem destruir, querem
Deus, a família, querem destruir a liberdade, talvez não pague, talvez não vejamos aqui na Terra, mas arcarão com as consequências dos seus atos no mundo primitivo ou no início de provas e expiações, como todos nós já passamos. Estamos nessa transformação grande agora, e é importante então salientarmos a beleza, a presença de Jesus em nossos corações, nesta Páscoa divina, nessa passagem de consciência inconsciente para a consciência divina, para a consciência milagrosa que nos dá sustentáculo nos momentos mais difíceis, que nos dá o caminho, a verdade e a vida, como disse Jesus, e que nos habilita a sermos espíritos nobres, criaturas que realçam a beleza dos ensinamentos de nosso Mestre e Guia Jesus, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. Então é importante compreendermos isso e atentarmos para essa realidade que se apresenta no dia a dia. E eu sempre falo, nós temos várias oportunidades que se apresentam, inclusive, eu faço questão de repetir, aquele pote de água com um cãozinho na frente da sua casa, do seu comércio, né? Então é importante, e quando nós vemos um cãozinho se detendo naquele momento, bebendo aquela água, dá uma satisfação muito grande, porque ele está se beneficiando do nosso ato. Mas a grandeza, a luminosidade daquela situação invade o nosso coração e é o nosso advogado lá na frente. E assim, podemos muitas outras vezes minorarmos o sofrimento de quem se apresenta, como às vezes um mendigo que pede um prato de comida, é um benefício para ele, mas os créditos caem para todos nós. Porque tudo que fazemos aos outros é para nós que fazemos o bem e aquilo que não é o bem também. Por isso é importante também trilharmos o caminho da bênção na família, a instituição mais sagrada que Deus colocou aqui, né? Porque uma sociedade bem estruturada só advém de famílias bem equilibradas. Por isso o Evangelho no lar é tão importante. Transformamos a nossa casa numa fortaleza, porque pelo auxílio dos emissários divinos, os amigos do Evangelho no lar, a espiritualidade, nós conseguimos bloquear a presença, às vezes, de nossos irmãos inferiores. Às vezes não por maldade, mas que sugam a nossa energia vital. Então eles são encaminhados para as áreas de refazimento. Outros que pretendem entrar para nos prejudicar não conseguem, porque é como se tivéssemos uma redoma em nosso lar. Por isso, pelo menos, uma vez por semana, num dia e horário fixo, faça o Evangelho no lar. Escolha o livro que quiser. Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo e mais um outro, né, que nos dão os ensinamentos do Cristo e nos instruímos. Recebemos essa energia. Os amigos espirituais estão conosco, mas quem está conosco também está recebendo tudo isso, está sendo iluminado, instruído, e muitos que estão ali são encaminhados para as áreas de refazimento e são amplamente atendidos. É importante, então, conhecermos isso. Não podemos mais alegar inocência e ignorância com respeito a isso. A importância da oração em família, do culto no Evangelho no lar. Chamemos como quiser, né? Mas façamos, nos reunamos com a família. E se os outros não quiserem, faça sozinho. Essa energia vai iluminar o seu lar, vai iluminar um quarteirão às vezes, né? Porque é nobre, uma energia radiosa que sai do coração. Nós temos uma música especial. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. É importante, nesses quase 16 anos do programa Aldeia Felicidade, desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa, mas que não seja só hoje, né? A cada dia nós temos a ressignificação das nossas vidas através dos pequenos atos. Todos podemos mais, todos podemos sermos mais úteis, todos podemos celebrar a presença de Jesus em nossas atividades. O nosso dia a dia pode ser recheado de atitudes nobres que serão nossos advogados lá na frente. Precisaremos, não tenhamos dúvida disso. Então, um beijo muito grande, muita paz, uma semana muito iluminada. Vamos pedir que Deus, nosso Pai, permita que estejamos juntinhos no domingo que vem para mais um programa Aldeia Felicidade. Fico agora com a mensagem sublime na voz de Lucas e Luan, nessa homenagem a Chico Xavier, o homem de fé. É muito especial. Um beijo muito grande. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Uma feliz Páscoa, irmãos e irmãs de caminhada. Muita paz. Uma semana muito abençoada. Maravilhoso. Sinta essa energia dentro de casa. Coisas boas dentro de casa. Nós criamos formas, pensamentos. As paredes são impregnadas com a energia que nós colocamos, do que nós assistimos, do que nós pensamos, do que nós ouvimos. Chico Xavier. Chico, homem de fé.
Uma semana cheia de alegria. Valeu, Lúcia. Beijão pra ti, todo mundo em São Paulo. Receba as vibrações positivas. Feliz Páscoa pra todos. Aqui, nós que do Franciane, feliz Páscoa, Zeca. Nós que agradecemos pela tua dedicação a todos os domingos aqui com o Novel. Franci, beijão aí pra ti, pra filhota, o paizão, nosso filho Edson. Uma feliz Páscoa pra todos vocês. Uma semana muito abençoada. Beijo grande e muito obrigado, tá? Deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 550 livros. Não são livretos. Chico, Chico, homem de fé. Milhares de cartas de consolação. Mas a nobreza dele não estava só na mediunidade, mas no seu dia a dia, o bem que ele fazia a todo mundo. Né? Um dos apóstolos de Jesus, imagina, né? João Mas Evangelista. nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a Jean dor Rus que também. sentiu. Uma das existências dele, uma das Quantos desesperados encarnações dele. em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Lembra da oração hoje, na hora do almoço? Né? Nesse plano Muitos de nós esquecemos esse momento sagrado. sua missão Hoje é um dia especial, a maioria das famílias se reúnem. Lembre da oração. Vamos agradecer. Vamos espiritualizar o nosso almoço. Vamos espiritualizar o nosso café da manhã. Faz assim como eu. Cante essa canção que o Chico renasceu. Especialmente hoje, nós temos uma luz muito forte no Brasil. Estamos precisando muito. Nunca esteve numa situação tão delicada como agora. As trevas, né, estão trabalhando. Então nós temos que fazer a nossa força. Porque em cima do muro não é das trevas. Passamos a nossa parte. Vamos reaçar a beleza de Jesus, colocando isso em prática. Orando principalmente. Essa energia é fundamental para o planeta nesse momento. Maravilhoso. Beijo muito grande. Até domingo que vem. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Tenha um abençoado dia. Ó. Feliz Páscoa.